São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos debaixo da proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e também de São Miguel Arcanjo. Você que está fazendo a quaresma de São Miguel e você não está fazendo, comece a partir de agora a fazer também, né? Hoje o Evangelho ele está em Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Mateus capítulo 20, de 1 a 16, né? Na palavra, Jesus, ele... Deixa eu só pegar aqui. Isso, nós estamos aqui. Então, Mateus capítulo 20, de 1 a 16a. Onde Jesus diz assim: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada ao contratar trabalhadores para a vinha, né? Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu os outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da manhã, e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa, saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu umas 100 moedas de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu a mesma moeda, a moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão, e estes últimos trabalharam uma só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a eles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer com o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Irmãos, inveja sempre teve, né? Então qual é o significado dessa palavra, né? É o seguinte: o patrão é Deus, os trabalhadores somos nós, a vinha é a construção do reino de Deus na terra. Se nós entregamos, se nós dedicamos, nos esforçamos para a salvação da humanidade, nós estamos dando continuidade ao plano de Deus iniciado, meu irmão, minha irmã, pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Naquele tempo, os trabalhadores volantes ou trabalhadores livres, né, ficavam nas praças. Podiam até mesmo, né, eles ficavam nas praças à espera de alguém que o contratasse para uma diária de trabalho. Uns acordavam cedo e logo que chegavam na praça podiam ser contratados por algum patrão, principalmente na colheita da vinha, né? Hoje, no caso, nós vemos essa contratação na colheita do café. Muitas pessoas saem de outros lugares, vai até outras cidades também para poder na colheita do café. E os trabalhadores, outros trabalhadores, alguma razão pessoal, chegaram mais tarde, né? E quando os trabalhadores de hoje estão esperando serem contratados por alguém, né? Não é isso? Muitos estão. Mas o interessante aqui, irmãos e irmãs, que às vezes o combinado não sai caro, como disse o Zé. O combinado não sai caro. O combinado foi aquela moeda para cada um. Por aqueles que começaram 6 da manhã, foram até 6 da tarde, o mesmo assim por diante, e chegou no final, o patrão quis pagar a todos, entendeu? A todos e a todas aqueles que estavam ali. Isso também a gente poderíamos dizer que o Senhor, o Senhor ali, né, da vinha, ele dá a quem se coloca à disposição os seus dons, os seus carismas, poderíamos dizer, né? Na igreja, irmãos e irmãs, não pode existir assim, porque fulano de tal tem mais tempo de igreja do que eu. De maneira nenhuma. Até a palavra, ela fechou aqui, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Virou até ditado popular, né? Mas aqui o Evangelho quer nos mostrar que nós não devemos ficar preocupado com o que as outras pessoas dizem, né? Se você está na missão diariamente, se você está se dedicando ao Evangelho, você não tem que prestar contas ao ser humano. Você vai prestar conta a Deus pelo seu trabalho, pelo seu empenho, entendeu? Então, muitos são chamados nesta vinha do Senhor. Eu digo sempre que a igreja, ela é uma construção. E hoje, mais do que nunca, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vê a necessidade da palavra de Deus na vida das outras pessoas. Um dia desse foi fazer uma visita, uma família, né? Não tinha ninguém. Fui eu e Deus, eu e meu anjo da guarda, e lá rezamos junto com essa família. A senhora, né? Uma senhora que já foi serva da igreja, né? Ela não queria que saía, porque pouquíssimas visitas eles recebem. Então, se a gente for ver quanto campo a gente tem que atuar, quantos lugares, esse trabalho que a gente faz na casa de Maria, meu Deus do céu, quantas pessoas buscando a solução do seu problema. E quem vai resolver a solução do seu problema é somente o Senhor Jesus. Nós somos simplesmente um cano enferrujado onde passa a graça. Então, meus irmãos, não pode haver, minhas irmãs, uma competição espiritual. Uma competição de quem é mais forte, qual a oração mais forte. Não pode existir uma competição entre os pregadores da palavra de Deus. Não pode haver uma competição daqueles que cantam na igreja. O triste hoje é que muitos de nós que estamos à frente da igreja temos ciúme, inveja, como diz aqui no Evangelho, né? Daqueles que estão chegando agora, dos jovens, dos adolescentes, daqueles que estão chegando na comunidade. Às vezes as pessoas acham que aquele cargo na igreja lá é só dele, que se ele sair, a igreja fecha. E de repente não. De repente não, vai somando, meu irmão, vai somando. Nós não podemos dividir. Nós não podemos achar que a igreja é minha.
que a igreja é sua, a igreja do Senhor. Entendeu? Existem muitos campos para a gente trabalhar. Existem muitos lugares. Acho super interessante, quando eu morava lá na Serra, os pregadores iam dentro do ônibus anunciar a palavra de Deus, proclamar a palavra do Senhor. Então, nós não podemos dividir, nós temos que somar. O mais importante nessa construção, nesta vinha do Senhor, é o nosso Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.